Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui e pelas mídias, nosso muito boa tarde. Presidente, sabe aqueles dias que a gente não sabe se sobe na tribuna ou não? Normalmente é quando a gente tem que se policiar, né, naquilo que vai ser dito, porque esse microfone aqui, ele tem um alcance muito grande. E às vezes a gente pensa se não é o momento de refletir um pouco mais ou usá-lo como um instrumento para o que foi criado. Mas, em algumas circunstâncias, e até circunstâncias que comovem um país inteiro, a gente não pode se furtar de se posicionar diante dos fatos que vêm sendo divulgados. A gente vê as pessoas falarem muito em defesa de muitas causas. E das crianças, em especial, é uma causa que, muitas vezes, ela é colocada em segundo plano. Ela vem dentro de uma questão familiar, ela vem dentro de uma questão religiosa, ela vem dentro das questões de sexualidade, ela vem dentro das questões de identidade de gênero, mas defender a criança, da ótica da criança, poucas pessoas fazem. E hoje, de modo muito especial, e depois de ter pensado muito sobre os fatos que vêm acontecendo nas últimas semanas, de modo muito especial aqui no nosso país, e não só na nossa cidade, eu achei por bem me posicionar, mesmo não tendo um posicionamento muito claro daquilo que eu vou falar, mas é de sentimento, tá? Então, eu gostaria de primeiro falar sobre o incêndio da creche. O que aconteceu em Janaúba, em Minas Gerais, seria algo que pudesse ser previsto pelas pessoas responsáveis por aquela unidade de educação? Será que foram tomados todos os cuidados para que as pessoas que estivessem trabalhando lá naquela unidade fossem pessoas em condições realmente de estarem ali? Quer dizer, é um fato isolado ou não? Eu vou fazer, na verdade, uma reflexão partindo do que aconteceu lá, mas trazendo para o nosso município. Nós temos aqui em Bauru como o maior problema citado pelas diretoras, pelas professoras, pelos profissionais que estão dentro das escolas, por muitos pais, inclusive, como o maior problema da educação do nosso município ser a manutenção das escolas. A manutenção das escolas, hoje, ela acontece durante o período letivo e de maneira muito desordenada, porque não existe um departamento específico que cuide da manutenção dos prédios, não está dentro da Secretaria Municipal de Educação, não está dentro de uma determinada secretaria, não tem uma empresa contratada para fazer a manutenção de prédio. E entendam que, quando eu falo manutenção de prédio, eu estou falando de parquinho, de porta, de janela, eu estou falando de piso, de telhado, de calha, de torneira, de vaso sanitário. Eu estou falando de refeitório, eu estou falando de espaços de salas de informática, de salas onde as crianças usam, de espaços externos, de lâmpadas que queimam, enfim. Nós estamos falando de manutenção que acontece em prédio. E em escola, quando elas acontecem de maneira escalada. Se queima uma lâmpada, queima
2, 3, 5, 10. Eu entrei em prédios que tinha 30 lâmpadas queimadas. E quando a gente fala dessa manutenção, sabe quem faz manutenção de prédio de escola? Vocês sabem? Sabe, vereador Natalino, como é que está sendo feita a manutenção de prédio de escola? Quem é que entra dentro dos prédios da escola para fazer a manutenção? A gente sabe quem está entrando nos prédios para fazer manutenção? Eu tenho uma lista aqui, ó, de pessoas que podem entrar nos prédios para fazer manutenção. Pessoas que estão na SEAR, pessoas que estão na Secretaria de Obras, na Secretaria de Meio Ambiente, na Sagra, na Indurb. Fora os que não entram, mas que trabalham para o município, no DAI, né? Trabalham no DAI, trabalham na Secretaria de Cultura também. Sabem quem são? Não, ninguém sabe. Os nomes eu tenho, mas quem são nós não sabemos. Eles não são funcionários públicos. Eles não passaram por uma seleção para trabalharem dentro das escolas onde tem as crianças. São reeducandos. Vocês sabem que crimes eles cometeram? Não? Mas nós vamos saber. Eu tenho informações que, inclusive, estupro, tem reeducandos que cometeram crime e que estão dentro das escolas prestando serviço. Será que é o local para estarem prestando serviço? Eu acredito que não. Então, eu acho que aconteceu lá em Janaúba, em Minas Gerais, serve de alerta para nós entendermos que escola é lugar para profissionais selecionados para fazerem serviços de educação. Sobre a ótica das crianças, nós precisamos entender que elas têm que ser protegidas, porque elas são ingênuas, não veem a maldade e estão sujeitas à maldade de todo tipo. Então, isso chama atenção. Outra situação que chama muito a atenção, e que eu não poderia deixar de falar, dada a repercussão que teve, é sobre a exposição no MAM, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Né? Uma exposição que chocou toda uma nação, né? E que vem expondo, sistematicamente, uma criança de modo especial. O que, do meu ponto de vista, está errado. Está tudo errado. Tudo errado. Nós temos um Estatuto da Criança e Adolescente dos mais desenvolvidos do mundo. Num país que quer ser desenvolvido e não é. Que não permite que crianças trabalhem. Eu conheço muitas crianças que começaram a trabalhar muito cedo. O vereador Natalino está aqui dizendo, meu marido com 9 anos, que fez pacote no mercado, trabalhou de engraxate, e hoje é um doutor, professor universitário, consultor de empresas, e não fez mal nenhum a ele. Então, nós temos que saber medir aquilo que cabe no nosso país. É claro que nós não estamos falando, vereador Natalino, de explorar crianças, mas nós estamos falando de situações que tiram a criança da rua, que dão ofício. Me honra com a parte, vereador Natalino. Com a parte, vereadora, só para ressaltar e parabenizar pela sua fala, brilhantemente, né? Principalmente a senhora que atua nessa área da educação, conhece muito bem o que está falando. Eu parabenizo porque, na verdade, criamos mecanismo de ter uma sociedade cada vez mais ilibada, né, nesse quesito. Né? Infelizmente, isso que se tornou publicamente esse vídeo, né, uma criança acompanhando, né, uma cena de nudez, de fato, nos traz muita revolta. Infelizmente, eu me sinto revoltado. Aí entra o que a senhora acabou concluindo. O trabalho, a partir de quando e quando que pode realmente ser iniciado por um cidadão ou por uma cidadã? O fato que eu gostaria de colocar como central aqui é a escola como uma instituição importante na formação de cidadãos. Porque as famílias, vereador Natalino, hoje em dia, as famílias, e eu falo com propriedade, porque eu fui visitar as escolas municipais de ensino fundamental, justamente para entender uma posição colocada no nosso estatuto,
o nosso Plano Municipal de Educação, que fala da abordagem de identidade de gênero, e eu fui, escola por escola, entender como é que se dava essa situação e entender as famílias. As famílias, hoje, têm formatos muito diferentes daquelas que nós entendíamos como família. A família, hoje, pede socorro, vereador Natalino. A família pede socorro. Sabe por que ela pede socorro? Porque tem crianças que não têm família, embora estejam no ambiente familiar. Não tem família. Nós estamos falando de pais que se drogam e que são capazes de coisas horrorosas, inclusive de queimar a língua de uma criança para ela não comer, e o pai vender a comida para ganhar, em troca de droga. Nós estamos falando disso em Bauru, não é em outra cidade, não. Nós estamos falando de crianças que estão vivendo em um único cômodo, que a nudez é a coisa mais insignificante que tem na casa dela. Que estão expostas a situações que eu nem gostaria de estar aqui falando, mas que a gente vai ter muito tempo para discutir, porque as nossas reuniões da Comissão de Educação daqui para frente serão pautadas por assuntos específicos, e todos eles, nós estaremos abordando. Obrigada, presidente.